Agora, Rádio Bandeirantes, em rede com a Band News FM Brasília. 9h32, chegou o momento do nosso encontro de todas as sextas-feiras com os companheiros da Band News FM Brasília. Rodrigo Orengo aqui comigo nos estúdios de São Paulo, Rafael Colombo e o Pedro Campos. A Thaís Herédia hoje não participou do nosso programa. Bom dia a vocês aí em Brasília. Muito bom dia, Zé Paulo. Bom dia, companheiros. Comigo aqui a Thalita Almeida, no estúdio de Brasília, e o nosso companheiro Cláudio Humberto está curtindo ainda merecidas férias, voltando aí nos próximos dias. E por aqui, Zé Paulo, a pergunta que fica é a seguinte: quem não foi hackeado na República do Hackeamento aqui em Brasília? Impressionante. Os três poderes hackeados, né? Aliás, o alto escalão, ou os altos escalões aqui dos poderes hackeados em Brasília, o que chama muita atenção. E o que não caiu muito bem foi esse pedido, né, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de destruir essas provas que foram obtidas com os hackers. E ele está sendo muito criticado, né? A gente sabe que, no fim das contas, quem deve definir sobre isso é o juiz, né? Segundo o ministro Sérgio Moro, essas provas não teriam validade jurídica, mas, enfim, gerou uma repercussão bem negativa. Já tem ex-ministro, dizendo aí que Sérgio Moro estaria agindo com autoritarismo. A PF já disse que é a justiça que vai decidir em um momento oportuno, mas que nesse momento o foco é a investigação, né? Outras pessoas devem ser ouvidas e que não tem nada definido do que será feito com essas provas que foram obtidas até agora. Agora uma pergunta que fica são aqui documentos, né, Thalita? Você tem toda a razão. Com certeza. Aí. Nós aqui na primeira parte do programa, com a participação até do professor Marco Antônio Villa, levantamos a questão aí do arquivo da ditadura, o Heitor Aquino Ferreira. Se ele não tivesse guardado todos aqueles documentos, e tinha alguns ali que eram até comprometedores, tanto é que foram colocados nos livros do Hélio Gaspari, né? Foram 5 volumes. Se ele tivesse mandado queimar aquilo, nós não teríamos acesso a uma parte importante da história do Brasil. É o caso dessas mensagens aí. Do que o juiz, hoje ministro Sérgio Moro, tem medo? É a pergunta, pois é. Né? E realmente é de interesse público. Agora, uma pergunta que fica também, Zé Paulo, é o seguinte, né? E os telefones da ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional? Tem o TCS, que é o Terminal de Comunicação Seguro. Está lá à disposição das autoridades aqui do Executivo. A ABIN está aí para isso, o Gabinete de Segurança Institucional está aí para isso. Só que aí é um aparelho diferente que ele não recebe lá mensagem do Telegram, mensagem de WhatsApp, ele não pode instalar lá os as redes sociais, né, Orengo? A gente explicava isso ontem aqui, até no fim do programa, com uma informação que nos foi passada de que as autoridades hoje elas são reticentes, né, a utilizar esse tipo de tecnologia, justamente porque querem estar em contato aí com as redes sociais. Na verdade é o seguinte, né? O WhatsApp é muito prático, né? Todo mundo usa o WhatsApp hoje em dia. É difícil você achar uma pessoa que esteja aí em plena atividade e não faça uso dessas redes sociais para comunicação. Agora, a segurança tem de vir em primeiro lugar quando você está falando de autoridades públicas, né? Virou moda, né? Assim, Virou moda dizer que teve telefone hackeado. Eu gostaria de saber qual era o interesse de alguém em hackear o telefone, por exemplo, da Joyce Hasselmann, ali do governo do Congresso. Ela pode ter informações importantes ali, não é? Será que falam para ela? Participou da negociação para a reforma da Previdência, por exemplo, né? E às vezes também... Não, acho que tem gente aí que está aproveitando a onda, viu? Hackearam o seu telefone, Thalita. Não, o meu não. O meu tá bem guardado, tá bem protegido. Pois não sabe. Quem vai saber? Mas olha, eu não tenho nada que me comprometa, então tô tranquila. É a mesma linha do presidente. Deve ter muito jornalista que foi hackeado, porque essas autoridades então, pelos contatos, né? A gente acha que às vezes o hacker ele invade o celular só pelo conteúdo, por mensagens trocadas, mas às vezes pela própria agenda da fonte, da pessoa ali, né? É isso, né? Uma pergunta que fizeram, inclusive, foi essa, assim, como um cidadão aí do interior de São Paulo podia ter acesso aqui aos celulares da Corte de Brasília, né, do alto escalão da República? Bom, é só hackear um telefone, pega na agenda, o ministro Sérgio Moro tem ali o telefone, claro, direto do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Então ele tem acesso a aí abre as portas do paraíso, ou do inferno, né, para esses hackers, né? Agora eu fico imaginando o seguinte, essa informação, né, líder de governo, ministro, o hacker, se ele tem acesso a uma informação, por exemplo, de um lançamento de um programa econômico, rapaz, isso aí abre uma brecha para
especulação na bolsa, né? E aí é crime pesado realmente. Agora, tem que ter uma segurança maior, uma segurança maior. Agora, vocês acham que foi mesmo hackeamento dessas mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores? Foi hacker isso aí ou foi alguém de dentro, hein? Que não gostava ou do Deltan ou do Sérgio Moro e resolveu mandar para frente? Ué, a Polícia Federal está dizendo que o hacker admitiu isso, né, Orengo? A admissão, né? A gente tem já o cidadão lá admitindo que ele hackeou realmente e repassou as informações para o The Intercept, né? Então ele mesmo está admitindo, né? Agora é claro que as investigações vão correr, né? Agora a partir disso, ele não está querendo comprometer a fonte interna, né? Pode ser também, pode ser, né? Há essa possibilidade. E se eles conseguiram acesso a entrar no celular, né? A cópia das conversas é apenas um capítulo dessa investigação. Porque a polícia agora também está investigando se eles conseguiram acesso, por exemplo, à câmera desses telefones enquanto eles estavam sendo usados para saber exatamente o que as autoridades estavam fazendo em determinado momento. Se há gravação disso. A investigação da Polícia Federal agora está caminhando nesse sentido para saber o que mais, além de conversas em aplicativos de celular, esses hackers conseguiram invadir dos celulares das autoridades, né? Agora, sabe, Pedro e Zé Paulo, Rafael, uma questão que a gente já estava ouvindo aqui em Brasília, inclusive alguns parlamentares já tinham vindo ao público para falar que tinham sido alvos de hackers, né? O que estava acontecendo? Eles tinham um telefone clonado, então a mensagem lá parecia que era a mensagem do parlamentar, e ele pedindo dinheiro lá para colegas, né? Então, inclusive estava ouvindo a público, olha, não acreditem, está circulando uma mensagem minha pedindo dinheiro em situações estranhas, né? Então isso já estava acontecendo em algum momento aqui em Brasília, isso não é novo. A gente já tinha ouvido aqui parlamentares dizendo isso, olha, meu telefone foi clonado, estavam tentando extorquir, né? A história do 171, né? Então isso não é novo. Agora, a partir disso, a gente pelo menos espera que as autoridades que trabalham na inteligência, né, resguardem mais as nossas autoridades públicas, né? Pois mas tudo isso que é menor está nos impedindo de tratar dos grandes temas do Brasil, né? Dos grandes problemas nossos que dizem respeito a milhões de brasileiros, né, que não estão nem aí para esses hackers, né? E a reforma não passou ainda, né? Tem agora, na volta do recesso, dia 6, os parlamentares vão voltar para votar a reforma da Previdência. Aliás, eles precisam voltar já na quinta-feira da semana que vem. Quero ver se vão voltar, viu? Ou se vão emendar mais uma vez aquela história. Bom, é quinta-feira geralmente não tem sessão, aí já emenda quinta e sexta. Mas, de qualquer forma, no dia 6 tem votação marcada, segundo turno da reforma da Previdência. Tem que encerrar essa discussão na Câmara. A ideia é essa, até o dia 8. E depois a gente vai ter aí 2 meses de discussão aqui no Senado Federal. Agora não é só Previdência, tem muita coisa aí para ser discutida, né? Pois é, tem a reforma tributária, tem o pacote anticrime também, que foi colocado um pouquinho mais de lado, mas deve voltar. E um outro assunto que é o FGTS, né? A gente falou bastante dessa liberação, que o governo agora permitiu, né? A partir do mês de setembro, enfim. Só que o assunto tem que ser discutido também no Congresso. A medida do presidente, editada pelo governo, já vale, mas deputados e senadores têm que analisar em um prazo de 120 dias para não perder a validade e para, de fato, a medida ser implementada. Só que já tem muitos líderes partidários também falando sobre a possibilidade de apresentar emendas, ou seja, modificação no texto, né? O próprio presidente da Câmara defendeu que a medida é boa, mas que precisa ser um pouco mais articulada para que seja definitiva no país. Então o FGTS também volta aí para a pauta. A medida provisória tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, para não deixar de valer, para não caducar, senão aquela história do saque aniversário deixa de valer. Então tem que aprovar. Agora vão aprovar, né? O Congresso Nacional não vai barrar esse tipo de medida provisória. Agora seria um bom momento para discutir com mais profundidade o FGTS. Tem parlamentar propondo aqui mais flexibilidade, já tem proposta apresentada ao parlamento, né? O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também defende uma reforma mais ampla do FGTS. Afinal, o dinheiro é do trabalhador ou não é do trabalhador, né? Ele não deveria ter acesso a esse recurso com mais facilidade, ou ficar sempre dependendo do governo, de medidas governamentais para ter acesso a um dinheiro que é dele e rende muito pouco, né? Rende pouquíssimo parado lá no FGTS. Então, esse é um debate importante que em algum momento o Congresso vai ter que fazer. Já tem projetos apresentados, é um tema que vai para discussão aqui no Parlamento e tem que ser aprovado, senão vai deixar de valer, né? Então, está na agenda aí do Congresso Nacional. De perto, né, Orengo? E você volta no Bastidores do Poder, né, às 5 da tarde, com o Pedro Campos, o Panvec, né? Cristiano Panvec está fazendo, e com o Fábio Panunzio. Então até sexta que vem, hein? Até sexta que vem. Tchau, Grande abraço e bom fim de semana.